Olá, tudo bom? Meu nome é Ricardo Rietti, sou médico, neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna e dor. Se você tem interesse nesse assunto, se inscreva no canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre radiofrequência para tratamento de dor. Então, o que é radiofrequência? Em quais tipos de dor crônica ela vai estar indicada? Então, só para vocês entenderem. A radiofrequência, o que é? Uma modalidade de tratamento que é usada em diversas áreas da medicina. Ela consiste basicamente em a gente utilizar cânulas ou agulhas em que na ponta dela a gente consegue ter um aumento da temperatura e causar assim uma lesão, causar um dano a alguma região específica que a gente está mirando no organismo, tá? Então, essa radiofrequência ela é utilizada na neurocirurgia, no tratamento da dor, para a gente conseguir causar a lesão, causar um dano, né, num nervo que seja um nervo sensitivo, que seja um nervo que ele está informando para o nosso cérebro sobre algum tipo específico de dor. Então, a gente vai fazer uma radiofrequência ablativa, que a gente chama, que a gente vai usar essa agulha com esse aparelho de radiofrequência, para ele causar um dano numa região do nosso organismo que a gente quer que tenha esse dano, que a gente quer que ele não funcione mais, porque ela só está ali para nos informar sobre a dor. A gente já sabe do que está acontecendo, já sabe da doença desse paciente, seja ela uma artrose na coluna, seja uma artrose no joelho, uma doença crônica no ombro. A gente já sabe que existe isso, a pessoa já está tratando, fazendo a sua reabilitação com tratamento medicamentoso, fisioterapia, porém ela ainda tem dor. Então a gente vai lá com uma agulha, uma cânula e nesse ponto específico onde tem esse nervo, a gente vai lá e queima ele, causa essa lesão nesse nervo para que ele não volte a causar o sintoma de dor. Pois bem, mas e como que é exatamente feito esse procedimento? A radiofrequência ela é realizada em âmbito hospitalar, tá? Ela é feita como? A pessoa tem o internamento, ela vai fazer um período de jejum antes desse procedimento, tá? Normalmente esse jejum é de cerca de 8 horas, então a pessoa vai estar indo para o hospital e dentro de uma sala de centro cirúrgico com aparelhos adequados, sejam eles a radioscopia ou o aparelho de raio-x e também o ultrassom. Tá? Esses são mecanismos que a gente utiliza, aparelhos que a gente utiliza para dar precisão no nosso procedimento. Então esse paciente ele vai para essa sala, lá é feita uma anestesia com sedação. Então esse paciente recebe uma medicação na veia para ficar mais tranquilo, mais calmo. É uma anestesia mais simples, né? E a gente, com esses aparelhos, seja o ultrassom ou seja a radioscopia, a gente consegue mapear essa região do corpo que esse paciente está sentindo dor e com esse aparelho de radiofrequência e essa agulha específica, a gente consegue fazer um tratamento percutâneo. A gente não precisa fazer um corte no paciente. A gente vai com essa agulha e essa agulha ali naquele ponto específico, seja ele na região da coluna, cervical, lombar, joelho, ombro, quadril, são as regiões que mais são feitas. Nessas regiões a gente vai lá especificamente onde a gente sabe que o nervo está e realiza essa radiofrequência, né? essa lesão nesse nervo para que ele deixe de transmitir a informação de dor. Esse procedimento ele tem uma duração de cerca de 40 minutos, tá? Dependendo de qual região que é feita. O paciente repousa no hospital por um período variado aí de cerca de 1 a 2 horas e depois disso ele consegue ir para casa. O paciente não precisa dormir no hospital, então é um procedimento que é feito e o paciente recebe depois disso alta para casa. Em casa ele vai descansar por algum período, tá? Esse período varia em torno de 3 a 5 dias em que ele vai evitar fazer um esforço físico mais intenso. Esse paciente ele não fica acamado, tá? Não fica somente na cama, ele vai estar realizando todas as atividades do dia a dia dele, mas ele vai evitar fazer um esforço maior porque pode ficar dolorida essa região por conta do procedimento em que queima-se o nervo. Passado esse primeiro período em que o paciente tem um período doloroso, vamos dizer assim, que seria o período aí de 3 a 5 dias, esse nervo que foi lesado vai deixar de transmitir essa informação de dor. Então esse paciente tem aí, a partir desse período, uma melhora significativa na dor por um período muito longo, tá? Então o benefício desse procedimento, né?
pessoa vai perguntar para mim, doutor, mas o senhor, eu vi num outro vídeo do senhor, o senhor falou sobre infiltração, que também é feito com medicação e tem o mesmo objetivo. Por que eu vou fazer a tal da radiofrequência ao invés da infiltração com medicamento? É uma ótima pergunta. Na verdade, o paciente, ele muitas vezes realiza os dois. Então, na maior parte das vezes, nós fazemos um teste com medicação. Então, a gente vai com uma agulha naquela mesma região, naquele nervo, usamos um anestésico e vemos se o paciente melhora, tá? Tem pacientes que, às vezes, não são elegíveis a um tratamento com radiofrequência. Então, se o paciente fez uma infiltração com medicação e teve uma melhora, só que essa melhora não durou muito. Então, doutor, essa melhora minha durou 30 dias, 60 dias apenas e voltou a dor. Então, esse paciente às vezes pode ter um benefício com a radiofrequência. Então, a radiofrequência, ela tem a capacidade da gente ir nesse mesmo nervo, só que ao invés da gente utilizar somente a medicação, a gente queima esse nervo e esse nervo, ele demora para se refazer, tá? O organismo, ele tem essa capacidade de refazer esse nervo. Porém, isso demora. Então, o benefício em relação à melhora da dor vai ser mais prolongado. Então, esse paciente que fez a radiofrequência, ao invés de ter somente ali 1, 2, 3 meses de melhora com a infiltração, ele vai ter com a radiofrequência uma melhora em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Então, é um bom tratamento e tem a sua indicação específica. Esse procedimento acaba sendo um procedimento arriscado, tem riscos envolvidos, é um procedimento muito seguro, tá? Então, todos os procedimentos que são realizados, eles têm um risco envolvido, tá? Nenhum procedimento é livre de riscos. Porém, esse procedimento entra na categoria de procedimentos com baixo risco. Então, como eu expliquei, é um procedimento que é feito e o paciente não precisa ficar internado no hospital, ele faz o procedimento e vai embora. É feito um procedimento com agulha, então não fazemos cortes. Então, ele tem uma segurança elevada. O paciente que tiver o uso, às vezes, de uma medicação anticoagulante, que tem um quadro, às vezes, de uma arritmia cardíaca importante, ele deve passar por uma avaliação realmente do anestesista, ele vai passar por uma avaliação cardiológica antes de fazer esse procedimento, tá? Mas todos os pacientes que vão realizar o procedimento vão passar por uma avaliação pré-operatória, né, natural, e isso garante uma segurança importante para o procedimento. Realizei a radiofrequência, tive melhora, doutor, mas me passou 10 meses, 1 ano e a dor voltou. E agora, o que eu devo fazer? Se você teve benefício com o procedimento da radiofrequência, como eu falei, ele é um procedimento seguro e ele, na verdade, pode ser repetido. Então, se o paciente teve uma melhora por um período de 10 meses, 12 meses, 1 ano e meio, o procedimento, na verdade, teve sucesso. Então, você teve melhora daquela dor durante aquele período, realizando um procedimento com baixíssimos riscos. Então, isso, às vezes, é melhor do que realizar uma cirurgia que vai agregar um risco maior e, às vezes, não vai ter uma garantia de melhora para você a determinada doença, depender da doença que você tem. Tá? Então, se você fez o procedimento e teve uma melhora, ok, você pode repetir esse procedimento e garantir um período livre da dor ou com menor uso de medicações para a dor durante um período mais longo da sua vida. Então, você gostou desse assunto? Foi interessante? Sabia sobre isso ou não sabia? Ficou sabendo? Achou legal? Então, curte, compartilhe esse vídeo com toda a sua família, com todos os seus familiares, pessoas que tenham dor na coluna, que tenham uma dor crônica no joelho, no quadril e que vem aí com a radiofrequência, às vezes, uma opção de tratamento, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.